Agora eu vou fazer uma mágica com a Taté. 1, 2, 3. Pum. Sumiu. Agora vai vir a Juliana. Pá. Tcharam! Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos! Está começando mais um Toga Voadora. Entendendo desventuras em série. E hoje nós vamos falar... Eu sempre tenho raiva porque a gente começa falando hoje vai ser o tema mais polêmico, o assunto mais misterioso. Tá parecendo pipocando, né? Não é? Hoje é um vídeo muito especial. A gente sempre fala, né, que vai ser um tema mais polêmico, mais misterioso, mais curioso de Desventuras em Série. É porque Desventuras em Série é linda, curiosa e misteriosa desse jeito mesmo. É uma coleção magnífica. Mas enfim, nós vamos falar sobre o que hoje, Juliana? Sobre o tema mais polêmico de todos! Não, zoeira. A gente prometeu no final do último vídeo sobre os segredos do Conde Olaf que o próximo vídeo de Entendendo Desventuras em Série seria sobre aquilo que todo mundo quer saber. A cisão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje mesmo. Bom, para que você entenda esse vídeo, você tem que ou ter um conhecimento muito bom sobre a saga, ou já ter assistido o nosso vídeo que explica o que é CSC, Corporação pelo Salvamento das Chamas. Bom, a cisão é aquilo que fez a Corporação pelo Salvamento das Chamas se dividir, certo? Até aí acho que todo mundo sacou isso, mas é muito mais do que isso. Exatamente. A primeira vez que os órfãos baudelaires escutam uma explicação exata sobre o que foi a cisão é quando eles têm o primeiro contato com a Kitty Snicket lá no 12º livro, e ela fala pra eles que CSC originalmente era um grupo unido de voluntários que se dividiram em dois lados, dois grupos de inimigos hostis. Que nesse caso seriam os que apagavam incêndio e os que causavam incêndios. Para que vocês entendam esses dois lados de voluntários, do lado, por exemplo, que apagavam incêndios, nós temos os pais dos Baudelaire, assim como a maioria dos tutores dos Baudelaire durante a série. Um exemplo perfeito do lado dos que provocavam incêndios é o Conde Olaf. A Kitty Snicket, no livro 13, O Fim, ela teoriza ali que esses nomes de apagar incêndios e causar incêndios têm significados literais e figurativos. Por exemplo, os membros do lado que provocam fogo, eles não só cometem incêndios literais em certas ocasiões, mas geralmente provocam pânico e caos nos lugares onde eles vão, da mesma forma como o fogo. O lado que apaga os incêndios é a mesma coisa, essa questão de apaziguar conflitos, etc. A forma como a cisão se iniciou não é exatamente detalhada e conhecida. Até porque poucas coisas em Desventuras em Série são detalhadas e conhecidas. Mas é possível que ela tenha se dado pelo armamento de ambos os lados que nós sabemos que aconteceu. E o armamento em CSC era através de leões, águias, morcegos, répteis, fogo, água e Uma coisa bem assim. hippie, assim, natureba mesmo, vegan. Os membros do lado do combate ao fogo são conhecidos como voluntários. E esse lado da cisão valoriza aquelas pessoas que gostam de ler, que chegam cedo a encontros, que bebem o chá amargo. Já o lado que provoca incêndios, né? Nele nós temos os voluntários que não são chamados de nobres. É dado a eles o título de vilões. Eles, por sua vez, preferem outras coisas que não chá amargo, como incêndio, tesouros e dinheiro. Ou seja, nós estaríamos do lado dos vilões. Não pelos incêndios, mas Porque a pelos... gente não gosta de chá amargo, obviamente. É, obviamente. Além disso, eles cometem assassinatos esporadicamente, aí como forma de diversão. Quem nunca? Desde a cisão, o lado dos vilões, ao que tudo nos indica nos livros, dá a entender ter muito mais adeptos, muito mais... Não seriam recursos, seriam... Sócios, aliados. Sócios, aliados, isso. E às vezes não é nem quantidade de números mesmo, mas eles têm aliados fortes, como por exemplo a imprensa, né? O Condonor Diário, a polícia, enfim. Mas aí nós paramos para pensar o quão esquisito é essa ideia de pensar que uma pessoa como o Conde Olaf, né? E a tia Josephine, por exemplo, que são pessoas completamente opostas, já foram parte de um mesmo grupo com os mesmos propósitos uma vez. Então quando a gente para pensar na cisão que dividiu esses dois lados, tem que ser uma coisa muito relevante, muito até drástica, para você pensar que dividiu pessoas que tinham pensamentos tão comuns, né, e fez com que elas se tornassem pessoas tão diferentes umas das outras. Exatamente. Né? O que foi essa cisão então? O que gerou ela? Em O Espetáculo Carnívoro, o livro 9, a gente tem um trechinho em que a Olivia, a Madame Lulu, é complicado e confuso. Dizem que muito tempo atrás, o mundo era simples e tranquilo, mas isso pode ser lenda. Houve uma cisão em CSC.
uma briga entre vários integrantes. E desde então, tenho achado difícil saber o que fazer. Nunca imaginei que colaboraria com vilões, mas é o que eu faço agora. Vocês nunca fizeram algo que nunca imaginaram fazer? Eu já. Eu também. Uma coisa que é muito estranha quando a gente para pensar nesse conflito e na cisão. A Kit Snicket e o Del Idanumo, quando eles falam para os órfãos Baldar sobre a cisão, eles dizem que lembram-se que a cisão começou quando eles tinham cerca de 4 anos de idade. É muito importante a gente entender que a cisão começou quando eles tinham essa idade, mas que a cisão foi um processo lento de brigas e discussões e traições que perdurou durante anos, até que eles chegassem na adolescência. Mas uma coisa que é muito importante sobre esse fato é que quando a gente descobre que eles tinham essa idade, a gente percebe então que grande parte dos personagens adultos de Desventuras em Série eram crianças quando aconteceu a cisão. É por isso que constantemente na série a gente vê que às vezes alguns dos próprios voluntários do CSC não sabem ao certo explicar muito bem por que a cisão aconteceu. Exatamente por isso, porque todos eles eram muito novos para lembrar de alguma coisa. Aquelas coisas, né? Por exemplo, explica a situação política do seu país agora. É tipo isso. Enfim, eles ainda fazem algumas referências a passagens históricas e tudo mais, onde determinados historiadores dizem o seguinte, que no ciclo da história, as crianças muitas vezes elas seguem as instruções dos seus anciãos sem perguntas, e por isso a cada geração que passa, cada vez mais conhecimento é perdido. Como nem os próprios personagens às vezes têm a noção do que foi a cisão, do que está acontecendo, nos cabe ali escavar os livros atrás de um entendimento melhor do que foi, que aconteceu. E para isso, a gente vai ultrapassar um pouquinho o nevoeiro da guerra e analisar melhor a dinâmica estratégica da VFD, da CSC, antes e depois da cisão. A teoria que a gente vai contar a seguir segue o mesmo esquema da teoria do vídeo do Conde Olaf, que vai estar aqui para você que não assistiu. A gente trouxe essa teoria aí de um Tumblr gringo que nós encontramos, que o link está aqui na descrição também se você quiser ler, e ela é totalmente baseada nos livros. A questão é que tudo dá a indicar que a cisão de CSC foi toda e completamente por uma única questão. Dinheiro! Dinheiro! Afinal, o mundo é sobre o quê? Mas eu quero meu dinheiro! Mas eu quero meu dinheiro, Larissa! Bom, dinheiro em que sentido? Pela preocupação como a CSC obtinha o dinheiro, né? E também da forma como ela gastava esse dinheiro que ela conseguia. Os dois lados da cisão, eles discordam da natureza do que seria o Greater Good, que em português é traduzido para causa maior. A ideologia daqueles que lutam do lado dos incêndios, os causadores de incêndio, funcionaria essencialmente ali como um sindicato criminoso, cujos membros se reúnem para planejar operações complexas. Para eles, a causa maior seria a própria riqueza material. E tem um capítulo no Escorregador de Gelo, capítulo 3, em que tem um trechinho que o Felipe vai ler que explica isso bem melhor. O Conde Olaf diz nesse capítulo: às vezes é inevitável que algumas pessoas morram queimadas ou devoradas por leões. O importante é lutar por uma causa maior. E qual é a causa maior? Perguntou Colette. Dinheiro, gritou Esmega ansiosa. Dinheiro e satisfação pessoal. E é exatamente isso que vamos conseguir com esse bebê chorão. Depois que roubarmos a fortuna Baldar, teremos dinheiro suficiente para viver uma vida luxuosa e cheia de novos planos traiçoeiros. Já ao lado da luta contra o fogo da cisão, ele refuta essa perspectiva. E para eles, a preservação e o encorajamento para o conhecimento é a única causa maior que existe, como no trecho que a Ju vai ler para vocês. Por exemplo, se lhe parece que pessoas lidas têm menos probabilidade de ser más, e que um mundo cheio de pessoas que ficam sentadas com livros nas mãos é preferível a um mundo onde haja cisões, sirenes e outras coisas barulhentas e problemáticas, então você poderia dizer quando entrasse numa biblioteca: aqui o mundo é tranquilo, como se fosse um juramento segundo o qual a leitura é uma causa maior. Ou seja, a gente acabou de ver que o lado contra o fogo tem por lema: aqui o mundo é tranquilo, aqui o mundo é sereno. Mas, se você acha que as pessoas lidas devem ser queimadas e suas fortunas roubadas, poderia adotar o lema: combata fogo com fogo, como seu juramento. Nós não podemos dizer
que o lado nobre da cisão também não tem preocupação com bens materiais. Afinal, quem, no mundo que conhecemos, pode dizer que não se preocupa com dinheiro? Afinal, nós já vimos que muitos dos projetos deles, muitas vezes ficam parados ali no meio e eles não podem continuá-los exatamente pela falta de recursos financeiros. A Madame Lulu, que é a Olivia Caliban, ela, durante o espetáculo carnívoro inteiro mesmo, ela tá ali implorando por dinheiro. E isso é uma coisa muito importante. Os membros da CSC, eles não podem ser remunerados por suas atitudes, por suas ações dentro da organização. Por isso que a grande maioria deles tem ali empregos paralelos. Eles devem servir a organização pela bondade dos seus corações, tudo pela causa maior, da maneira mais sincera e desinteressada. E essa é uma das primeiras diretrizes que são passadas aos neófitos, quando eles chegam em CSC. Só que isso não quer dizer que a VFD-CSC é uma organização sem dinheiro. Não. Pelo contrário. Vocês já pararam para pensar na quantidade de mansões que a gente visita nesse livro? As bibliotecas, as sedes, as passagens e túneis secretos são todas ali estruturas repletas de recursos que, se a gente for analisar, foram caríssimos para ser construídos. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Aliás, tanto é que tem que sair de algum lugar que uma das pessoas que a gente conhece ali, que foi tutor dos Baudelaire, o senhor, dono da Serraria Alto Astral, é um dos principais fornecedores para a CSC. E conhecendo o senhor como nós conhecemos, ele nunca faria isso de graça. Bom, como referência de coisas que o senhor já foi contratado para construir pela CSC, nós temos uma menção no capítulo 5 do Penúltimo Perigo, onde ele diz: as árvores da floresta infinita estão acabando, portanto os negócios vão mal para a serraria. O último pedido grande que tivemos foi para a construção daquela fábrica de raiz forte, e foi há muito tempo. Espero que o coquetel de quinta-feira seja uma excelente oportunidade para fechar alguns negócios. Afinal, se não fosse pela minha madeira, este hotel aqui nem existiria. Eu me lembro, disse Charles. Tivemos de entregar a madeira no meio da noite. Mas, senhor, você me disse que nunca mais ouviu falar daquela organização. Não ouvi, disse o senhor, até agora. Então o senhor aí foi responsável por construir várias das sedes, salas secretas, túneis que a CSC possui. Dentre eles, o próprio Hotel Desenlace. O próprio Hotel Desenlace do Penúltimo Perigo. De onde vem o dinheiro que paga o senhor? Uma das razões pela qual os voluntários não são pagos. Se não é pago, você garante que ali estejam apenas os voluntários mais nobres e dedicados, que permaneçam no serviço pela causa. Da mesma forma, você vai também ali priorizar e investir esse dinheiro em novos projetos e em novas estruturas, e não em pessoas. Afinal, quem investe em pessoas? É muito descartável. Por meio da outra coleção de livros, Só Perguntas Erradas, a gente pode perceber que a VFD está, na verdade, muito envolvida no futuro profissional dos seus aprendizes e neófitos. As crianças são encorajadas desde uma idade muito jovem a desenvolver novos talentos e aprender novas habilidades. E isso ajuda com que elas consigam um emprego futuramente, o que a universidade não faz, permitindo que seus membros se sustentem no futuro. Não só se sustentem, mas o emprego também seria ali uma forma de disfarce. Sim. Né? Estilo super-herói, a sua identidade secreta. E na maioria das vezes, por causa dessas habilidades desenvolvidas, etc., essa profissão futura acaba sendo de grande ajuda para a própria CSC. Sim, muitos voluntários deles são jornalistas, professores, detetives, ou seja, pessoas capazes de influenciar outras pessoas. Né? Profissões que poderiam de alguma forma ajudar a organização. A organização é secreta. Os membros têm seus próprios empregos, eles não recebem da organização. Então, de alguma forma, esse dinheiro precisa ser doado, certo? Pessoas de fora da organização não conhecem para doar. Então, essas doações são feitas por quem? Pelas únicas pessoas que conhecem a organização. Os próprios voluntários. Não há outra opção. E a verdadeira razão pela qual os voluntários de pleno direito têm que conseguir um trabalho real é contribuir financeiramente para a CSC. Provavelmente não deve ser um requisito ali da CSC, mas nós sabemos que quase todos os integrantes que estão no CSC são dotados ali de enormes fortunas, né? O que dá a entender pra gente que é como uma organização maçônica.
sabe? Então, eles estão ali o tempo todo ajudando a organização e ajudando uns aos outros a se manterem financeiramente bem. Eu diria ainda que eles escolhem os neófitos vendo a família deles. Será? Será mesmo? Você pode começar a ver, quase que naturalmente, que isso não se sustentaria por muito tempo e uma ruptura é quase que natural. A gente tinha um processo que é unilateral e desproporcional. Afinal, a quantidade de recompensas que os voluntários recebiam era muito pouca. E alguns podem claramente se insatisfazer com isso. Afinal, ninguém quer sacrificar ali a sua vida por anos e não ganhar um centavo em troca. Fale por você, eu quero. Aham. Sou nobre. Então, o toga. O que a gente tá falando, né? E, além de tudo isso, você ainda teria que doar parte do seu salário, né, do mês, ao invés de pagar a fatura do seu cartão de crédito. Assim, você até entende o pessoal da parte nobre. São as pessoas idealistas, tipo assim, não, é uma causa. E os outros, tá, é uma causa mesmo, mas nós precisamos de dinheiro. Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui, porque assim como a história do Conde Olaf, toda a cisão de CSC é uma história muito longa, muito complexa e pra ficar tudo mais dinâmico é melhor que tenhamos... Mentira, porque vocês não assistem quando o vídeo tem 20 minutos, tá? Ou 30, verdade. ou 40. Então a gente vai partir em 2 pra vocês poderem assistir mais tranquilos. Um vídeo num dia, o outro no outro dia. Daqui a alguns dias, então, a gente lança a parte 2 desse vídeo aqui, entendendo a cisão de CSC. Curtam o vídeo É você, Satanás! Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e participem do nosso sorteio. Nós estamos sorteando um ingresso pro dia de sábado da Comic Con Experience, que vai acontecer em São Paulo, do dia 7 ao dia 10 de dezembro. Mas nós estamos sorteando o ingresso do dia que já está esgotado. Se você não participar, não existe outra forma de você conseguir no sábado. Exatamente. Então participe lá, o link tá na descrição. É isso aí, gente. Fiquem bem. Fiquem bem, a gente já lança o próximo vídeo. Tchau. Fiquem bem. Não morram. Por favor, não tenham as casas incendiadas. Né?